lá, gente, estamos recebendo Wilza Rosa. Ela é psicóloga. Nós vamos bater um papo descontraído com ela. Bem-vinda, Wilza, tudo bom? Tudo bem, gratidão, Kelly. É um prazer imenso poder estar aqui hoje contribuindo nesse momento. Wilza, hoje eu quero falar um pouco com você da importância da psicologia e a preocupação dos psicólogos com a saúde mental das Sim, pessoas, que ela é de suma importância, né, para sim. todos. Com Fala um c- pouco. Isso, com certeza. Na verdade, a gente percebe que, principalmente durante esse período da pandemia, a gente teve um aumento de depressão, transtornos de ansiedade, situações de violência doméstica, dentre outras questões que mexem com o nosso emocional. Então, a gente antes já percebia uma demanda que necessitava de apoio psicológico, mas agora, em especial, com o período que nós estamos vivenciando, nós identificamos que precisamos dar um suporte emocional, porque as pessoas ainda não valorizam muito o profissional da psicologia. Ainda existe a crença, né, de que eu não vou para um psicólogo porque eu não estou doido, eu não vou para um psicólogo porque não vai resolver meus problemas. E a gente precisa quebrar um pouco desses tabus, entender que profissionais da psicologia são profissionais que estão ali para poder te ouvir, te ajudar, que vai utilizar técnicas que auxiliam o ser humano no seu processo de autoconhecimento e, a partir daí, auxiliar você, para que você possa lidar com suas dificuldades, com seus problemas, enfim. Então, né, primeiro, desmistificar é um passo importante e, segundo, entender que precisamos também ter a humildade de reconhecer quando nós precisamos de ajuda. Tem momentos que são difíceis, né? Nossa vida não é só o tempo todo coisas boas, positivas. Nós vamos ter momentos aí de dificuldades que a gente precisa de apoio e aí nada melhor do que profissionais da psicologia para dar esse suporte emocional. Wilza, eu queria saber de você o que te levou a trabalhar, a ser uma profissional da psicologia. Então, Kelly, essa é uma história um pouquinho longa que eu vou tentar resumir. Na verdade, eu ainda era adolescente quando uma amiga discutindo com a sua mãe, né, entrou em conflito e eu fiquei dando um apoio tanto para ela quanto para a mãe. Depois ela saiu com raiva e eu fiquei conversando com a mãe dela e depois desse momento a mãe dela comentou: Wilza, você gosta tanto de conversar, de ajudar, de querer ouvir as pessoas e contribuir de alguma forma, você dava para ser psicóloga. Eu nem sabia o que era uma psicóloga, na verdade, né? E aí foi quando eu fui pesquisar, fui procurar saber, e foi quando depois, né, eu consegui, com 17 anos, ingressar no curso de psicologia no SESMAC, e eu me formei em 2006, onde no momento da formatura eu já estava num processo de pós-graduação em saúde mental, neuropsicologia, e aí nesse meu percurso eu tanto fui me especializando na área mais da saúde mental, comportamento suicida, e aí eu fui despertando também para a necessidade de termos locais de referência para atendimento aqui em Maceió. E aí foi quando surgiu a ideia de ter uma instituição, que hoje nós temos aqui em Maceió, a ONG Cavida, que é uma instituição que já está há quase 10 anos auxiliando no acompanhamento de pessoas que têm um risco para o suicídio. E aí, lá na instituição, a gente faz atendimentos individuais, atendimentos de grupo, a gente também tem os cursos de capacitação para profissionais, voluntários, enfim. Então, muita coisa bacana foi sendo construída aí nesses 10 anos. Que maravilha. Fala para nós também, na ONG Cavida, vocês fazem esses atendimentos totalmente gratuitos, não é isso? Isso, justamente. Nós somos uma associação sem fins lucrativos. Nós iniciamos todo o nosso trabalho em 2012, dia 2 de abril de 2012, foi quando nós inauguramos a nossa instituição. No início, tínhamos apenas atendimentos presenciais com profissionais da psicologia, mas com o passar do tempo, nós fomos inserindo outros serviços. Então, hoje também nós temos assistentes sociais que auxiliam nos atendimentos psicossociais, fomos criando cursos de capacitação, fomos percebendo também a necessidade de termos momentos de apoio para a família. E aí, com o contexto da pandemia, tivemos que nos adaptar, onde nós inserimos também os atendimentos online. Então, atualmente, a nossa instituição tem tanto os atendimentos presenciais como os atendimentos online também. Mas nos fala também esses atendimentos online, como é um atendimento novo para todas Aham, as ações, né? Como no sim. ensino, como nas faculdades. Como é que estão se comportando, assim, os teus Uhum, pacientes? Como é que está a sim. busca? Se realmente eles estão se adaptando a essa nova maneira de ser Sim. atendido?
Por incrível que pareça, Kelly, hoje, quando a gente, né, tenta voltar a maior parte das pessoas que são atendidas para o presencial, as pessoas dizem que não quer, que se adaptaram no atendimento online, que preferem estar em casa. Agora, sempre nós colocamos a importância de, nesse momento do atendimento, que a pessoa possa estar em casa ou em qualquer outro ambiente, que tenha um mínimo de privacidade, para que a pessoa também, no momento do atendimento, se sinta à vontade para trazer suas questões e o profissional que está ali do outro lado da tela dá todo o suporte emocional. Então, hoje, a gente percebe que houve, sim, no início, uma certa dificuldade para os atendimentos online, mas como era um momento também muito crítico, que estava, né, trazendo aí um adoecimento psíquico maior, então as pessoas foram se permitindo para os primeiros atendimentos e, a partir daí, foram achando, poxa, eu estou, né, na comodidade de casa, está melhor do que me deslocar até lá, de ainda passar um tempo no coletivo, né, no ônibus, enfim. Então, hoje, a maior parte das pessoas que são atendidas na nossa instituição estão no formato online. E com relação às nossas demandas, por mais que atualmente tenhamos 13 profissionais em atendimento voluntário, nós percebemos que, infelizmente, a demanda ainda é grande, nós temos fila de espera, porque hoje a nossa instituição ela é uma referência, não apenas aqui em Maceió, mas com o contexto da pandemia e com os atendimentos online, nós começamos a receber demandas de outros municípios, de outros estados, e a gente terminou também abraçando essas demandas, entende? Então, nos fala, se alguém quiser procurar a ONG Cavida, tem algum número assim que nós podemos passar para o telespectador? Sim, com certeza, né? As pessoas tanto podem entrar em contato através das nossas redes sociais, ONG Cavida, temos lá o nosso Instagram, o Facebook, temos também um site que é www.ongcavida.org.br e também o nosso telefone, né? 82 aqui de Maceió, que é o 98879-2710. Então, para as pessoas que de repente não deu tempo a anotar, 98879-2710. Entre em contato pela ligação ou pelo WhatsApp e aí nós também podemos estar fazendo o direcionamento para o atendimento. Com essa equipe que você falou agora que tem, que é composta de assistentes sociais e psicólogos, todos eles já são formados, são estudantes que estão fazendo algum tipo de estágio, e se vocês abrem espaço também no Cavida para que algum estudante de psicologia ou assistência social possa fazer um estágio lá junto com vocês. Sim, nós temos espaço tanto para profissionais que são voluntários, que não são apenas psicólogos, assistentes sociais, mas, por exemplo, né, pessoas que queiram se voluntariar na instituição, independente se são estudantes da área ou não, elas podem contribuir no acolhimento, elas podem contribuir nas nossas campanhas, elas podem contribuir também nos auxiliando nos cursos de capacitação. Então, hoje, a gente aos poucos foi crescendo tanto que temos também pessoas que são voluntárias da instituição e que, independente de serem da área de psicologia ou de serviço social, estão contribuindo de alguma forma. Então, por exemplo, hoje nós temos estudantes de marketing, de publicidade, propaganda, que nos auxiliam com as redes sociais para criar campanhas, para divulgar o nosso trabalho. Então, inclusive agora, no momento, né, a gente está num período de receber novos voluntários. A gente sempre lança 2 editais no ano, que é no início do ano e no meio do ano, geralmente entre janeiro e fevereiro e entre julho e agosto. É um momento em que nós lançamos editais em que as pessoas que tenham interesse em se inscrever podem estar se inscrevendo, mas também ao longo do ano, quando surge um ou outro também querendo se voluntariar, a gente sempre dá um jeitinho também de acolher, porque, com certeza, toda, né, a ação que venha para beneficiar a nossa instituição, a gente está sempre de braços abertos, sabe, Kelly? Esse atendimento também se estende às famílias? Sim. As Sim, famílias né? dos Também, pacientes? também. Isso é uma questão muito importante que você está trazendo, porque quando nós trabalhamos o risco de suicídio, é importante sempre frisarmos que precisamos construir redes. Se a gente não constrói redes, dificilmente a gente vai conseguir auxiliar para que a pessoa encontre outras possibilidades para além do suicídio. Então, o papel da família é fundamental, porém, nem sempre nós temos o suporte da família, por incrível que pareça, sabe, Kelly? A gente percebe que, principalmente entre adolescentes, quando a gente tenta trabalhar com a família para ser um suporte protetivo, para ser um suporte de apoio, muitas vezes, infelizmente, na família, nós temos
casos de pais ou de mães que incentivam esse filho ou essa filha ao suicídio. Que diz, está fazendo isso para se aparecer, para chamar atenção. Está fazendo isso porque não levou umas palmadas boas. E a gente sempre esclarece que não é uma questão de chamar atenção, não é frescura, não é rebeldia. Existe ali alguma questão, seja um sofrimento, uma dificuldade, enfim, que leva a pessoa a pensar no suicídio. Então, se a gente tem casos, por exemplo, de autolesão, né, que são pessoas que se machucam, que a autolesão nem sempre são os cortes, que às vezes as pessoas pensam, é quando alguém está se cortando. Não necessariamente. A gente tem casos de pessoas que se cortam, mas a gente tem casos de pessoas que tentam se enforcar, que se machucam puxando cabelos ou se queimando. Então, existem muitas formas de autolesão que muitas vezes não são identificadas. E olhe que muitas vezes é dentro da escola que alguma professora ou que um psicólogo, né, que agora nós estamos também nas escolas, identificam esses comportamentos. São alunos que muitas vezes usam um casaco num dia de calor, né? E aí a professora vai suspeitando, vai achando diferente aquele comportamento, e aí é quando vai percebendo que muitas vezes existe um aluno ou uma aluna que vivencia também algumas questões relacionadas a pensamentos suicidas, a autolesão, e aí encaminha para que a gente também possa dar um suporte. Para nós fica o alerta que a psicóloga acabou de deixar, para que os pais vejam e prestem atenção nos sinais que os seus filhos deixam. E nós temos que tomar bem atenção quanto a isso. Já na pegada do que você falou, que são professores que acabam vendo os sinais que essas crianças estão assim se machucando, se mutilando ou ficando um pouquinho assim retraídas. Fala da importância do psicólogo na rede pública municipal, que agora está sendo uma conquista de vocês, profissionais da área, não é isso? Isso, pois é, né? Que bom, estamos, né, realmente num período histórico aqui em Maceió, porque nunca na nossa rede municipal de ensino tivemos psicólogos. E com a seleção que foi feita recentemente, ingressaram 60 profissionais da psicologia, em que nós agora estamos trabalhando em 60 escolas públicas, apesar de que nós temos 143 escolas, e das 143, 83 ainda ficarão desassistidas, mas é importante entendermos que esse já foi um avanço. Se 60 escolas já estão recebendo profissionais da psicologia, então estamos agora começando a construir o papel do psicólogo, desmistificando também alguns tabus nesses espaços, porque a gente identifica que, às vezes, na escola, ainda existe uma crença de que o profissional da psicologia vai estar ali fazendo atendimento clínico. E o objetivo não é esse. É importante as pessoas entenderem, Kelly, que psicólogas e psicólogos que estão inseridos no contexto da escola, eles estão ali para auxiliar a equipe pedagógica, eles estão ali para auxiliar professoras, por exemplo, nas metodologias de ensino. Como que eu posso construir metodologias mais interessantes, metodologias que agreguem mais ali o meu alunado, enfim. Mas também para auxiliar a partir do plantão, que aí é quando entra os atendimentos e encaminhamentos. No momento do plantão psicológico, nós podemos receber algumas demandas, por exemplo, alguma criança que tenha uma dificuldade maior de aprendizado, uma criança que de repente tenha, né, um processo que parece ser diferenciado de outras, né, e que necessita de uma avaliação mais detalhada. Então, aí, nesses casos, nós podemos fazer uma breve triagem no nosso plantão e fazer encaminhamentos. Então, não é o psicólogo dentro da escola, por exemplo, que vai fazer uma avaliação se a criança tem uma dislexia, se tem um autismo ou qualquer outro diagnóstico. É importante sempre a gente entender que nós vamos fazer a triagem, que é um processo básico avaliativo, e que, a partir desse processo avaliativo, é que nós encaminhamos para que um médico, um pediatra possa avaliar, um encaminhamento para um neurologista, um encaminhamento para uma psicopedagoga, enfim. Então, é nosso papel, enquanto profissionais da psicologia dentro da escola, né, termos essa articulação de poder não apenas dar esse suporte para a escola, para professores, para a gestão, atendendo, né, essas crianças que precisam dos encaminhamentos, mas também dando um suporte para a família, porque muitas vezes a família não sabe como lidar. Então, imagina, por exemplo, para uma mãe que tem uma criança que tem uma dislexia, né, que é uma dificuldade para ler, de escrever. Ai, meu filho vai ser diferente. Ai, meu filho vai ser rotulado. Ai, meu filho vai ser visto como um doente. Não é assim. Então, a gente precisa também esclarecer para essa mãe ou para essa pessoa que seja responsável da criança, né, como que ela pode lidar, como que ela pode dar uma assistência maior para que a criança consiga, sim,
dentro do seu, né, das suas limitações, dentro das suas capacidades, de desenvolver seus processos também educacionais. Wilza, e quantos dias esse profissional de psicologia ele atende nas escolas? Varia muito, né? O nosso concurso agora foi para 30 horas e aí a gente, né, distribui essas 30 horas diversificado ao longo da semana. Então, por exemplo, tem escolas que só tem um período, né? Ou só tem manhã e tarde. Já tem escolas que tem um período também noturno, que à noite a gente tem alunos do EJAI. Então, vai depender de onde esse profissional está alocado, quais são as necessidades dessa escola, porque, por exemplo, eu posso ter uma escola que tenha os 3 horários, mas que, vamos supor que no horário matutino, exista uma necessidade maior de atuação desse profissional. Então, é importante que não seja apenas algo que seja colocado pelo profissional, mas é interessante também que gestores estejam atentos, né, as diretoras de escola, enfim, estejam atentos a quais são as suas necessidades. E nesses momentos iniciais em que o psicólogo ou a psicóloga vai fazer a avaliação diagnóstica da escola, vai levantar informações e a partir dessas informações vai ver quais são as necessidades desse local, então é importante que haja essa abertura por parte dos gestores também de flexibilizar os horários e entender que vai ter momento que o profissional vai precisar ir de manhã ou de noite, vai ter momento, por exemplo, que vai ter uma reunião pedagógica, que não seria no horário do profissional, mas que é importante que o profissional acompanhe. Vai ter uma reunião de pais numa sexta-feira à noite, por exemplo. Então, não é o horário do profissional, mas é importante que o profissional acompanhe essa reunião de pais. Então, é importante entender que os horários precisam ser flexíveis. E outra coisa também que tem gerado discussão é com relação ao planejamento, sabe, Kelly? Porque enquanto os professores, por exemplo, hoje, né, eles ficam 20 horas em sala e 5 horas para planejamento, na nossa área, né, da psicologia, ainda é entendido que profissionais da psicologia está dentro do administrativo, então não teria esse horário de planejamento. Então, isso também tem sido uma luta da classe e tem sido um momento também de diálogo com os gestores, para que os gestores compreendam que é necessário também que nós, profissionais da psicologia, tenhamos um momento ali de planejamento das ações. Então, não é apenas a gente avaliar as necessidades, mas eu preciso também ter um momento para planejar como que eu vou intervir, né? De que forma eu devo intervir e estar sempre nesse diálogo, né? Fazendo essa ponte. Mas dentro desse diálogo que você está falando, está sendo construído porque é uma nova questão nas redes municipais de ensino, Isso, né? justamente. Então, vai sendo construído de passo a passo para que Isso. todos estejam trabalhando de forma para levar o melhor para os alunos, Com né? certeza, com certeza. Agora, nos fala, o que você acha, qual o somatório positivo que o profissional de psicologia vai levar para o aluno, não ali nas matérias, nem naquele momento dele na escola, e sim fora dela, para a vida, para a família. Nos fala como é que você está vendo isso, qual a tua visão? Então, né, primeiro que é um grande desafio participar desse processo educativo e desde muito pequenos, né, das escolas em que a gente está aqui, da educação básica, a gente perceber que crianças de 5, 6 anos de idade que nunca tiveram acesso a um profissional da psicologia, agora estão tendo. Então, primeiro, né, é importante a gente favorecer para que as crianças entendam o que é um profissional da psicologia. O que é que um psicólogo faz? Então, por exemplo, nesse momento inicial, os profissionais estão visitando as salas, estão fazendo momentos dinâmicos e, a partir desses momentos de dinâmicas, os profissionais vão se apresentando e vão, de forma lúdica, mostrando como que nós podemos ajudar. À medida que as crianças vão entendendo também, né, o que é que o psicólogo faz, né, quando que eu vou pedir para um psicólogo um apoio, ou quando que eu vou dizer, por exemplo, para a professora, né, chama a tia lá, a psicóloga. Então, nesse momento agora, nós estamos começando a construir quem é essa figura, que não é uma figura nem de professora, nem é uma figura, por exemplo, da diretora ou da coordenadora. É uma outra figura que surge nesse ambiente educacional e que eu nunca tinha ouvido falar, né? Então, imagina, se eu, adolescente, com 14 anos, foi quando eu ouvi falar em psicólogo pela primeira vez na minha vida, imagina hoje em dia, crianças de 5 anos estar diante de um psicólogo e ficar, tá, mas, né, psicólogo, como assim, né? Então, Wilza, dentro né? dessa tua fala, como é que os pais estão reagindo? Porque é como você falou lá no início, tem pais que
tem um tabu. Ah, psicólogo, meu Aham. filho não precisa de psicólogo. Como é que eles estão agindo, reagindo, na verdade, com a presença do profissional de psicologia no ensino, ali todos os dias ou nos dias de plantão? Qual o papel deles, se eles estão aceitando ou não, em sua maioria? Aham. Então, eu ainda não levantei dados estatísticos, né, para a gente poder assim afirmar se a gente está tendo mais um lado positivo ou não. Mas pelo que eu venho percebendo, a reação dos pais, mães e responsáveis tem sido positiva. Desde os primeiros momentos, né, e compartilhando também com outros colegas da psicologia, como que está sendo essas primeiras semanas, os colegas também têm sempre colocado que estão sendo muito bem recebidos. Inclusive, tem pais, né, que estão chegando também pedindo suporte, pedindo orientação, pedindo apoio de como lidar melhor com seus filhos. E nós entendemos também que muitas vezes a queixa que é trazido num comportamento da criança, por exemplo, uma queixa comum de uma criança que está agressiva na sala de aula, né, ou uma criança que não obedece à professora. Muitas vezes, quando a gente vai perceber a história de vida dessa criança, a gente identifica que existe também violência dentro de casa, né? Seja uma violência doméstica ou um outro tipo de violência. Então, a gente percebe que muitas vezes aquele comportamento que está na escola, que a criança apresenta, já é um reflexo do que é vivenciado em casa. Então, a gente também precisa ter todo um cuidado de como a gente também vai abordar os pais, como que a gente vai conversar sobre essas questões para entender melhor como que é esse ambiente familiar e ajudar para que pais e mães responsáveis compreendam qual é o seu papel nessa relação, qual é a importância também desse ambiente e ser um ambiente mais tranquilo, ser um ambiente mais, digamos, né, saudável no sentido de quanto mais conflitos eu tiver nesse ambiente, mais consequências o meu filho, a minha filha pode ter. Então, quando eu começo a entender que a vivência ali do dia a dia, de muitos conflitos, de muitas brigas, de violências, seja ela psicológica, física, enfim, isso vai atingir a criança. Quando eu vou tendo a consciência disso, eu vou, em alguns momentos, prestando mais atenção. Será que meu filho está ali no ambiente? Né? Vamos evitar, se a gente tem algo para conversar, vamos conversar no quarto ou vamos conversar num outro ambiente. Então, a gente também tem orientado aos pais para estarem alerta, né? Para estarem nesse cuidado de como eles em casa também podem contribuir na formação dessa criança, porque a criança ela está ali formando a sua personalidade, né? A nossa personalidade ela vai sendo construída ali desde a infância. Então, o ambiente familiar, o ambiente escolar, seja qual for o ambiente no qual a criança esteja inserida, ela vai estar ali recebendo as influências e a gente percebe que a criança tem a tendência a reproduzir comportamentos. Então, se a criança vê um comportamento violento, ela tem uma tendência a reproduzir um comportamento violento. Se a criança vê um comportamento amoroso, de afeto, de carinho, ela tem a tendência a reproduzir esse afeto e esse carinho, né? Nesse momento que você consegue diagnosticar que essa criança realmente tem algum efeito lá na família de violência doméstica, seja ela de que forma for, aí vocês têm total liberdade de chamar Sim, a família sim. para conversar e Isso. para fazer um alerta, né, para que esses pais mudem totalmente os seus Sim. comportamentos com seus filhos, não é isso? Isso, e isso é um tema muito delicado, sabe, Kelly? Porque, assim, muitas vezes quem vivencia a violência não percebe ou não identifica, por exemplo, que está num relacionamento abusivo, que o que vivencia no dia a dia não é uma coisa comum, sabe? Que já está extrapolando, que já é uma violência psicológica ou uma violência física, que já está vivenciando um crime. Então, assim, primeiro a gente convida a família para a gente poder conversar. E a gente vai, a partir desse diálogo, entender um pouco mais da dinâmica, como que é esse dia a dia. Então, nem sempre as questões vêm tão abertas, sabe? É como eu sempre digo, é aquele prato de sopa quente que a gente não vai logo no meio que está, né, pegando fogo. A gente tem que ir pelas bordas. Então, da mesma forma, também quando nós lidamos com a família, a gente precisa ir, né, pelas bordas, criando um vínculo, tendo um diálogo aberto, tentando, né, investigar melhor como que é essa relação no dia a dia, para que a partir daí a gente possa auxiliar mais essas famílias. Bem, gente, mais uma vez, deixando um alerta para as famílias, para o olhar dos profissionais municipais, para o olhar do profissional de psicologia, da diretora, do corpo,
como um todo da escola municipal, para as nossas crianças. Voltando lá na tua ONG, que é um trabalho maravilhoso, você está de parabéns. Obrigada. E que esse trabalho se replique cada vez mais, que chegue a todos os municípios, porque nós estamos realmente enfrentando momentos difíceis, momentos que é uma dúvida para tudo, se a vacina é boa para as crianças, se não é, que eu acredito que você também está enfrentando essa questão lá, das dúvidas dos pais, pais que não querem vacinar, né? Então, todas essas dúvidas, fica esse total alerta, fica também o parabéns aos profissionais que estão inseridos agora nas escolas, o quanto nós estamos percebendo a importância desses profissionais. E, voltando lá para o Cavida, nós sabemos que você tem, sim, um local hoje, mas que você talvez esteja fazendo parceria com outra instituição. E, então, deixa aqui para a gente, qual seria essa instituição, como seria essa parceria e onde fica? Isso. Atualmente, a nossa instituição, ela funciona no Farol, né? A ONG Cavida, ela já mudou de sede várias vezes. Em quase 10 anos de funcionamento, né? A gente iniciou ali no centro, próximo à Transpal. Aí depois mudamos para o Jaraguá, para o Farol, para o Poço, enfim. E atualmente a gente está, né, num diálogo para uma parceria com a instituição AMAI, que é uma instituição muito conhecida também aqui em Maceió, que já tem um trabalho há mais de 50 anos. E, assim, estamos na torcida para que dê tudo certo, porque nós também estamos sempre, né, tendo parcerias para ações, para trabalhos, enfim. E eu espero que essa seja mais uma que possa, sim, trazer benefícios para ambas as instituições e que a gente possa crescer muito aí com os nossos trabalhos. Bom, Ilza, eu agradeço a sua presença, foi muito esclarecedor para todos nós e muito obrigada pela sua presença. Gratidão, Kelly, e que possamos estar juntos nessa caminhada. Obrigada. Agradeço a vocês também, telespectadores. Até logo e vem comigo.